Jornal da Rede Alesp. Voltamos com o Jornal da Rede Alesp desta terça-feira, 14 de julho de 2020, até 2h30 da tarde. Muita informação por aqui. Não é, Tayana? Exatamente. A gente vai continuar aí trazendo mais informações, mantendo atualizado todo mundo aí de casa sobre tudo o que está acontecendo aqui no Parlamento Paulista, e você vai acompanhar a nossa programação aí o dia todo. Temos comissões em ambiente virtual no YouTube e aqui o Jornal da Rede Alesp. Aproveitando isso que a Tayana falou agora pra gente, acontecendo nesse momento em ambiente virtual, a Comissão de Educação e Cultura, que recebe o secretário estadual de Educação, Rocieli Soares, e ele apresentando todo o plano para a retomada da educação em 2020, nesse segundo semestre. A gente gira a notícia por aqui. No mês de julho, diversos órgãos e entidades públicas de todo o país desenvolveram ações para conscientizar a população a intensificar a prevenção e controle das hepatites virais. Oficializada pela Lei Federal 13.802 de 2019, a campanha Julho Amarelo é uma extensão do Dia Mundial das Hepatites Virais, comemorado no dia 28 desse mês. Segundo o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde divulgado no ano passado, apenas em 2018 foram registrados 4.198 novos casos de hepatites virais em todo o país. De acordo com o levantamento, homens entre 20 e 39 anos são os mais acometidos da doença. Conhecida do ser humano há muito tempo, a hepatite é uma enfermidade causada por um vírus e que provoca a inflamação do fígado. Se não tratada, pode se tornar uma doença crônica, evoluindo aí para uma cirrose hepática. Embora nem sempre apresentem sintomas, as hepatites que se manifestam por meio de olhos, peles amarelados, cansaço, febre, mal-estar, tontura, vômitos, dor abdominal, urina escura e fezes claras. As principais formas de transmissão mais comuns são por conta do contato com sangue contaminado ou por más condições de saneamento básico. Por isso, adotar medidas básicas de higiene, usar preservativo e não compartilhar objetos como alicates, seringas e lâminas ajuda a evitar a contaminação. A vacina é disponível gratuitamente no Sistema Único de Saúde, o SUS, também uma forma de prevenção, mas apenas contra as hepatites do tipo A e B. Neste último caso, a dose também previne contra o tipo D do vírus. Para fazer um teste rápido de detecção da doença, basta se dirigir à unidade básica de saúde, a UBS mais próximo da sua residência. Jornal da Rede Alesp. E agora, no Jornal da Rede Alesp, nosso contato é com a repórter Melissa Araújo, que está acompanhando na manhã desta terça-feira uma das comissões que está rolando aqui na Alesp. Não é isso, Melissa? Bom dia. Bom dia, meninas. Como vocês estão? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, Melissa. O que você traz para a gente de informação da comissão que você está acompanhando agora? Eu estou aqui na reunião conjunta da Comissão de Atividades Econômicas e Comissão de Ciências, que está ouvindo a secretária Patrícia Ellen. A secretária está fazendo a sua exposição aqui com relação às ações de mitigação da pandemia. Nesse momento, os deputados estão colocando aí as suas dúvidas para a secretária. Então, a secretária está falando sobre o plano de retomada do Estado, como foi planejado esse plano de retomada do Estado, e os deputados estão fazendo as suas colocações. A gente lembra que o Estado foi dividido, então, em etapas, né, para que cada especificidade da região fosse levantada aí nessa divisão do Estado. Então, por exemplo, estados que têm menos casos, eles puderam retomar mais rápido as suas atividades. Cidades com mais casos demoraram um pouco mais. Então, a secretária veio para explicar sobre tudo isso. A gente lembra sempre que essa participação dos secretários está reservada aí na Constituição do Estado de São Paulo, e é muito importante para que a gente esclareça as dúvidas e entenda por que o Estado adotou uma medida de uma forma e não de outra, né? Então, tudo isso é muito importante. A gente tem numa outra comissão também o secretário Rocieli Soares, que também está atendendo a solicitação aí
da Assembleia, né, por meio da Constituição do Estado. E aí, assim, por exemplo, o secretário Rosselli acabou de falar na participação dele lá que uma das coisas que a secretaria tem se preocupado é que o aluno que não está, a família perdeu o emprego, esse aluno provavelmente não vai conseguir voltar para a escola, porque ele precisa ajudar a família a retomar a sua renda. E isso tem tudo a ver com a pasta da secretária Patrícia Ellen. Então, assim, as ações de uma secretaria e de outra, elas estão interligadas para ajudar o Estado a passar por essa situação. Né? A gente lembra também que todas as secretarias, todo o Estado de São Paulo perdeu em arrecadação, e isso vai impactar em todo o investimento que for feito. Né? Então, assim, a Assembleia, o papel da Assembleia Legislativa nesse processo todo é muito importante, uma vez que, por exemplo, algumas ações os secretários eles não podem adotar sem a autorização da Assembleia. E isso, por exemplo, modificar as prioridades no orçamento. Se não for autorizado pela Assembleia Legislativa, o secretário não pode fazer essa modificação. Então, os secretários estão na casa, estão prestando esses esclarecimentos para a população, para os deputados. A comissão a comissão conjunta de atividades econômicas e ciência ainda está em andamento, e a gente tá ouvindo aqui os esclarecimentos da secretária Patrícia Ellen. Então, é isso. Vocês têm alguma dúvida, meninas? Pois é, Melissa Araújo, você contando sobre os dois secretários, falando aos deputados aqui da LESP, claro que a regimental está na Constituição do Estado, porém, nesse momento de pandemia em que os olhos estão voltados para a administração pública, se tornam ainda mais essenciais esses questionamentos dos deputados e a repercussão disso para a população. Agora há pouco nós escutamos aqui no Jornal da Rede Alesp o deputado Sebastião Santos falando da importância das votações aqui na casa com relação a projetos que melhorem a vida da sociedade nesse momento. É por aí, né, Melissa? Sim, sem dúvida. A gente tem, às vezes, as pessoas que estão em casa, elas não entendem por que as coisas acontecem. Por que vocês não liberam logo o dinheiro? Por que isso? Por que aquilo outro? As pessoas não entendem que tem um processo para que isso aconteça, para que seja seguro para todos. É o dinheiro público que está em jogo, né? Então, o secretário, por exemplo, ele não pode sair... O secretário Rosselli falou agora que eles estão comprando termômetro e a face shield para as escolas. Ele não pode sair comprando esse equipamento sem que tenha, por exemplo, uma licitação. Pode haver a dispensa de licitação pelos decretos que foram aprovados, mas o secretário falou, eu preferi não fazer dessa forma, eu preferi fazer a licitação para que a gente encontre o menor valor e assim, esses equipamentos estão super caros no mercado. Ele falou, por exemplo, o termômetro ele não encontrou por menos de R$100, né? Porque, além de estar em falta, está super caro no mercado, né? Tem lugares que está mais de R$300 o termômetro. Esse termômetro que não encosta na pessoa, né? Então, tudo isso, esse zelo pelo dinheiro público é uma questão que a gente tem que estar tá ali de olho, né? E os deputados têm esse papel de estar ali fiscalizando. Não é que os deputados estão desconfiando da secretaria, não é nada disso. Mas a função do deputado é essa, de estar presente na fiscalização da melhor utilização do dinheiro público. Então, toda essa prestação de contas tem uma importância aí para todos nós muito grande. Então, a presença dos secretários é realmente muito importante para a gente. E a secretária está fazendo uso da palavra agora, lá na comissão, e aí esse é um momento em que os deputados colocam tudo que eles estão em dúvida, né? Se eles viram alguma coisa que eles não concordam, no plano que foi feito,
esse é o momento de fazer a sua colocação. Então, é isso, né? Então, a gente segue aqui acompanhando a participação da secretária e a interação com os deputados, porque tem realmente muita importância para todos nós. Perfeita. Essa repórter Melissa Araújo trazendo o que acontece nesse momento aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Bom trabalho aí, Melissa. Obrigada. Bom trabalho para vocês também, meninas. Bom dia. Bom dia, e a gente segue com informação aqui. Segundo o balanço dos órgãos públicos, a cidade de São Paulo recebeu quase 22 mil visitantes nos parques municipais que foram reabertos ontem, após ficarem fechados por 4 meses em decorrência da pandemia do novo coronavírus. O Parque do Ibirapuera, que é aqui na frente da Assembleia Legislativa de São Paulo, recebeu 11.620 pessoas durante o seu funcionamento entre as 6 da manhã e 4 da tarde. Em todos os parques, os visitantes só podem caminhar, correr ou andar de bicicleta. Os esportes coletivos estão proibidos e os bebedouros e espaços infantis permanecem fechados. Como a cidade de São Paulo está na fase amarela, o funcionamento pode ser apenas de segunda a sexta-feira e limitado apenas a 40% da capacidade total. E lembrando, o uso de máscaras é obrigatório e deve ser mantido o distanciamento social de no mínimo 2 metros entre as pessoas. A Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente diz que até o dia 30 de julho, todos os 16 parques estaduais também serão reabertos. Os únicos locais que poderão reabrir aos finais de semana são o zoológico, jardim botânicos ou safari, já que nesses parques é possível fazer o agendamento na bilheteria. Jornal da Rede Alesp. E chegando aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo agora pela manhã, se via já algumas pessoas correndo fora do parque, né? Uma questão comum. Pelo menos estão de máscara. Exatamente. Mas a gente sabe que precisa esperar um pouquinho o horário do parque abrir para poder, nesse momento, quem tem essa necessidade, quer fazer exercício físico, ter essa possibilidade. Exatamente. E agora o Jornal da Rede Alesp vai conversar com a Silvia Masrucchi, chefe-geral da Embrapa Informática Agropecuária. Ela nos fala sobre agricultura digital. Bom dia, Silvia. Bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Um tema bem interessante, essa questão de agricultura digital. A gente sabe que o estado de São Paulo é uma grande potência nessa questão e o agronegócio é uma grande potência para alavancar a economia do Brasil nesse momento, não é? Sim, bom dia a todos. Eu que agradeço a oportunidade. Sim, com certeza. As tecnologias digitais é a grande oportunidade aí para o Brasil e também para o estado de São Paulo continuar aí como grande protagonista na agricultura, tanto no cenário nacional quanto internacional. Porque as tecnologias digitais são uma grande aposta para a transformação da agricultura aqui no nosso país. Doutora, você me ouve? Desculpa, interrompeu a pergunta. Eu não ouvi toda a pergunta. Por que as tecnologias digitais são uma grande aposta para a transformação da agricultura aqui no nosso país? Bem, todo mundo, né, ele está passando por um processo de transformação, né, e na agricultura não poderia ser diferente, né, de transformação digital. Por quê? Na verdade, é que o consumidor ele está mudando, né? A gente sente muito isso agora até nessa pandemia, né? O consumidor ele é muito mais preocupado com nutrição e saúde, com a questão da transparência no processo de produção, a origem dos alimentos que ele consome. E para o Brasil continuar como protagonista na agricultura mundial, como um dos grandes celeiros, né, da agricultura, ele vai ter que incorporar cada vez mais novas tecnologias. O que nos trouxe até aqui nos últimos 40 anos foi uma agricultura baseada em ciência e tecnologia. E nos próximos anos, para a gente aumentar a produtividade, sem muita expansão de área, otimizando a questão dos recursos naturais, a gente vai precisar cada vez mais dessas tecnologias digitais, em toda a cadeia produtiva, desde a pré-produção, na parte de fabricação de insumos, dentro da porteira, do plantio à colheita, na parte de pós-produção, na etapa de armazenamento, distribuição, logística. Então, as tecnologias digitais elas se tornam fundamentais para que a gente consiga manter esse protagonismo na agricultura.
E no estado de São Paulo também. Por quê? O estado de São Paulo é o estado mais pujante do Brasil, né? E isso devido a dois grandes fatores, vamos dizer assim, a agricultura e o alto polo de tecnologia. Então, cada vez mais, essas tecnologias têm que ser utilizadas, né? A gente utiliza muito na indústria, na saúde, falamos aí de cidades inteligentes, mas hoje nós temos uma grande oportunidade de usar essas tecnologias disruptivas também na agricultura. Quando eu falo tecnologias digitais, tecnologias disruptivas, eu não estou falando só da tecnologia da informação e comunicação. Estou falando de biotecnologia, nanotecnologia, ciência cognitiva. Todas essas tecnologias, elas podem agregar muito valor em toda a cadeia produtiva agrícola, seja na área de grãos, de pecuária. Então, o nosso desafio é como integrar essas novas tecnologias, como o produtor pode ter sensibilidade para investir nessas tecnologias, né? Porque aí tem a questão, nós temos vários desafios. Primeiro, a capacidade de investimento do pequeno e médio produtor, isso provavelmente deve ser feito através de associações, de cooperativas, e temos também o grande desafio aí da conectividade no campo, né? Que é hoje apenas 20% dos produtores rurais que acessam a internet móvel através do smartphone. Então, nós temos uma capacidade, uma necessidade de expansão da conectividade no campo. Pois é, e a gente vai vendo, nós escutamos há algumas semanas o presidente da Embrapa, né, aqui no Jornal da Rede Alesp, falando como esse ano, para o agronegócio, diferentemente de outros setores do país, terá um grande crescimento. E você falava da questão central, né, do estado de São Paulo. E como que a Embrapa, então, tem trabalhado com esse lado tecnológico do agronegócio? Então, a Embrapa, por ser uma empresa pública, né, ela tem se posicionado como um grande facilitador desse ecossistema de agricultura digital. Aqui no estado de São Paulo, nós temos trabalhado junto aos órgãos estaduais de pesquisa, como o Instituto Agronômico, o Instituto de Economia Agrícola, a gente tem discutido também com as universidades, a USP, a Unicamp, como fomentar esse ecossistema de agricultura digital, criando um agro-hub de inovação em São Paulo, com a Exalc, em Piracicaba. Então, nós propomos aí, a gente vem discutindo em São Paulo, isso a gente apresentou até no Ministério da Agricultura, a gente trabalhar no corredor tecnológico, onde a gente integra de São Paulo, a capital, até Campinas, que é um grande polo tecnológico, Piracicaba, que é um polo na área do agro, né? Retomando aí, acho que caiu, né? Esse hub de inovação, a gente trabalhar no corredor tecnológico da capital São Paulo, passando por Campinas, Piracicaba, São Carlos, até Ribeirão Preto, trabalhando aí com a questão da agricultura digital. Porque a gente vê que num ecossistema de inovação, para ele ser assertivo, precisa que essas instituições, tanto os órgãos estaduais, como as universidades, como as empresas privadas, estaduais e federais, como também as empresas públicas, federais, estaduais, e as empresas privadas, startups, todo mundo trabalhando junto para que a gente possa fazer diferença na agricultura. Agora, eu queria que você falasse, Silvia, para a gente, justamente de como estão funcionando as pesquisas com a cooperativa dos plantadores de cana aqui no estado de São Paulo, que é um setor também muito importante para o nosso giro econômico. Sim, a gente tem um projeto na área de pesquisa, desenvolvimento e inovação com a Coplacana, em São Paulo, onde a gente tem um dos grandes desafios é a questão da rastreabilidade, né? Como eu falei, a gente, além de preocupar com a segurança alimentar, quer dizer, a produção de alimentos, a gente tem que preocupar que esses alimentos sejam seguros. Então, a gente tem um projeto grande na área de rastreabilidade, envolvendo aí tecnologias como blockchain, em parceria com a Coplacana. A gente também tem um projeto com eles na área de planejamento e monitoramento da lavoura, aí através de imagens de satélite e imagens capturadas por drones. Então, como essas imagens podem auxiliar aí na tomada de decisão do produtor rural.
Então, nós temos um projeto nessa área. Nós temos também projetos aqui com parceiros na área de citros, que é também muito importante, né, na economia do estado de São Paulo. Na área, usando imagens de drones para contar frutos, né? Então, na área de laranja, por exemplo. Isso ajuda muito a melhorar o planejamento do produtor rural, mas também reduzir custos. Nós temos também projetos na área de irrigação inteligente, usando aí tecnologias como internet das cores, da IoT, para fazer uma irrigação mais assertiva na área de uva, por exemplo, e você pode trabalhar com isso, economizando aí 30% de água na produção agrícola. Nós temos também projetos nessa área de uva também, para estimar a produtividade, usando aí visão computacional. Tem um projeto aí, piloto também na área de café. Então, nós temos a área de agricultura de precisão mais voltado para café, que é também uma cultura muito importante aqui no estado de São Paulo. Temos vários projetos, a Embrapa, com parceiros públicos e privados aí nessa área. Silvia, e quais os benefícios do uso das tecnologias digitais no campo? Fica restrito à produção ou a toda a cadeia que ela envolve? Não, na verdade, não é só na produção. A gente ouve muito falar de tecnologias digitais ligadas à produção. Realmente tem uma alta demanda, mas os benefícios das tecnologias digitais cobrem toda a cadeia produtiva, desde a pré-produção. Quando nós falamos, um exemplo, na pré-produção, que a gente tem que prospectar, identificar genes mais resistentes a doenças, cultivares mais resistentes às doenças, a variações climáticas. Isso aí a gente utiliza muita tecnologia digital, a gente utiliza muita parte de análise de dados, genômicos e proteômicos para prospectar esses genes. E isso aí na etapa de pré-produção. Também na etapa de insumos, na pré-produção, é usado muito dados, a parte de integração de dados, a parte de analítica, aí nessa etapa. Dentro da porteira, na etapa de produção do plantio ou colheita, nós temos muitas tecnologias aí ligadas à questão da agricultura de precisão, automação e robótica. Mas hoje a agricultura digital estende essa questão da agricultura de precisão, que antes era só comunicação de máquinas inteligentes. A agricultura digital, ela vem para você utilizar esses dados heterogêneos, né? Você tem dados de sensores, dados de imagens de satélite, colheitadeiras automáticas que estimam a produtividade por talhão. São dados diferentes, heterogêneos, onde você pode estar trabalhando com esse dado bruto, transformar em informação e conhecimento para auxiliar a tomada de decisão do produtor no planejamento e na gestão da propriedade rural. E é esse o conceito hoje da agricultura digital, trabalhar com essa agricultura mais baseada em conteúdo digital. E na etapa de pós-produção, armazenamento, distribuição e logística, a tecnologia também, as tecnologias digitais são muito importantes para você fazer um maior planejamento, né, da sua etapa de armazenamento, distribuição. O modelo de distribuição está mudando de armazenamento e distribuição, está mudando em vários setores devido às novas tecnologias digitais e está também chegando na agricultura. Você pode planejar melhor sua etapa de comercialização e logística. Então, as tecnologias digitais, elas trazem benefícios para toda a cadeia produtiva. Além de ajudar a melhorar aí o aumento da produção, né, a produtividade, reduzindo custos, ela ajuda, como eu falei, na otimização dos recursos naturais, ela ajuda aí você garantir, dar mais transparência ao processo da produção até o consumidor, a questão da rastreabilidade. Ela ajuda também na etapa de otimização de maquinários, de logística. Então, ela tem vários benefícios aí na agricultura, na cadeia produtiva como um todo. Ela tem uma oportunidade de agregar mais valor em toda a cadeia produtiva. E, Silvia, a gente vai vendo o quanto o uso da tecnologia auxilia em todos esses processos, né? E eu ouvia justamente do presidente da Embrapa falando, né, que as pessoas não imaginam o quanto um grão de soja tem de tecnologia e vai muito dentro disso que você está falando para a gente agora, não é? Sim, por exemplo, esse exemplo mesmo que você colocou, muitas pesquisas
pesquisas e trabalhos na área de biotecnologia e bioinformática estão por detrás, né? Anos de pesquisa para você ter cultivares mais adaptados para várias regiões. Um outro exemplo que a gente não tem ideia, esses trabalhos de pesquisa que usam tecnologias digitais subsidiam muitas políticas públicas. A gente está aqui na LESP, por exemplo, a gente tem o zoneamento agrícola de risco climático, que é uma política pública que auxilia o produtor rural com a janela de plantio mais adequada para ele plantar, né, para ele ter menos risco de perder. Então, o Ministério da Agricultura, ele publica anualmente as portarias com as melhores janelas de plantio para você plantar. Isso subsidia o crédito agrícola e o seguro rural, por parte dos bancos, todos consultam essa política pública. Por detrás disso, a Embrapa Informática, em parceria com outras 30 unidades da Embrapa, a gente recebe dados de estações agrometeorológicas, gera os modelos climáticos, gera essas matrizes de risco, valida isso com o setor produtivo, antes de encaminhar isso ao Ministério da Agricultura. Por detrás disso, tem muita parte de computação aplicada, né? A organização do dado bruto, os modelos climáticos, para você gerar, inclusive, técnicas de inteligência artificial, para você analisar esses dados e gerar essas matrizes de risco, que é aí onde o Ministério vai se basear para gerar as portarias que vão ser publicadas no Diário Oficial. Nos 2 últimos anos, o Ministério da Agricultura, a ministra demandou que esse tipo de informação fosse colocado de uma forma mais amigável para o produtor rural, para as cooperativas, associações. Então, a Embrapa, né, a Embrapa Informática, desenvolveu alguns aplicativos em parceria com o Ministério, que é um outro mecanismo que, de forma mais acessível para o produtor rural acessar a informação. Então, nós geramos, no ano passado, no Plano Safra de 2019, o Plantio Certo, onde o produtor rural pode acessar, baixar esse aplicativo na loja da Embrapa, e ele pode ver essas matrizes de risco para 54 culturas. Ele coloca o seu município, estou na região de Marília, quero plantar milho, qual a época mais adequada, vai aparecer numa interface bem amigável para o produtor rural, tudo baseado nessa política pública do zoneamento. Esse ano, no Plano Safra de 2020, a ministra lançou um outro programa, que é o Programa de Seguro Rural, que também tem um aplicativo na loja da Embrapa, onde a gente disponibilizou dados sobre as seguradoras, sobre subvenção rural, que se baseiam nas informações do zoneamento agrícola para conceder o seguro rural para o produtor rural. Então, hoje a gente tem tecnologias também, aplicativos, né, que é uma forma fácil do produtor acessar via seu smartphone, que estão disponíveis aí na loja da Embrapa. Tem o programa de insumos também, que foi lançado pela ministra em maio deste ano, 2020. Que é um aplicativo onde pode consultar toda a parte de produtos baseados em insumos biológicos, na área de agricultura orgânica, inoculantes, que são bases de dados também do Ministério da Agricultura, que estão disponíveis aos produtores aí via aplicativos móveis. Então, hoje, as tecnologias, elas nos auxiliam também na disseminação da informação, na aproximação dessa informação útil para o produtor rural. Perfeito. Silvia Massurá, chefe geral, então, da Embrapa Informática Agropecuária. Obrigada pela sua contribuição hoje aqui no Jornal da Rede Alesp. Silvia. Oi, pois não? Obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço pela oportunidade. Bom dia a todos. Demonstrando o quanto o agronegócio, não só no Brasil, mas aqui no estado de São Paulo, é importante para essa retomada econômica nesse momento. E a gente continua com as informações por aqui. Uma das principais portas de entrada do novo coronavírus, os olhos podem ser muito afetados pela doença. Segundo a Academia Americana de Oftalmologia, o vírus causa conjuntivite em até 3% dos contaminados, além de poder atacar a retina.
a úvea e causar inflamação na córnea. Esses problemas podem ser prevenidos com idas frequentes ao oftalmologista, mesmo durante a pandemia da Covid-19. Além disso, é importante sempre usar máscaras, lavar as mãos, evitar tocar o rosto e fazer a higiene adequada. Todas essas medidas reduzem o risco de contágio e protegem os olhos. O citricultor de São Paulo tem até amanhã para informar a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado as inspeções e eliminações de plantas com sintomas de greening e do cranco cítrico realizadas no pomar durante o primeiro semestre de 2020. Por citricultores, entende-se todos os produtores de citros, sejam eles proprietários, arrendatários ou ocupantes de qualquer título. As informações devem ser fornecidas online através do sistema GEDAV, Gestão de Defesa Animal e Vegetal, vinculado à Coordenadoria de Defesa Agropecuária. Esse é o órgão da pasta que coordena as ações sanitárias necessárias à prevenção, controle e erradicação de doenças vegetais que possam comprometer as lavouras e o comércio, a renda do produtor, a economia e a manutenção de empregos. Por meio do endereço gedave.defesaagropecuaria.sp.gov.br é possível ter acesso ao sistema. Deve-se informar, no mínimo, uma inspeção por trimestre, ou seja, ao menos 2 inspeções devem ter sido realizadas neste primeiro semestre de 2020. Deixar de entregar ou informar no relatório as inspeções e as eliminações de plantas com sintomas do greening e do cancro cítrico pode resultar em multas que variam de 100 a 500 unidades fiscais do estado de São Paulo. O valor de cada unidade é de R$ 27,61. Jornal da Rede Alesp. Vamos para mais uma entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. A gente conversa agora com a advogada Daniela Castro. Ela nos fala agora sobre essa retomada econômica aqui em São Paulo e todos os seus aspectos. Bom dia, doutora Daniela. Bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Seja muito bem-vinda, Bom Daniela. dia. Seja muito bem-vinda, Daniela. Você está ouvindo a gente? Agora tô. Obrigada pelo convite. Doutora, para que as pessoas entendam do que vamos falar, é preciso explicar de um modo didático o que é a advocacy. Bom, a advocacy, ela é uma estratégia, né, para trazer mudanças comportamentais, políticas e sistêmicas. Então, se nós olharmos a evolução, né, da história brasileira e no mundo, muitas mudanças, muitas políticas, elas aconteceram com participação da sociedade civil. Então, a gente separa, às vezes, governo e sociedade, mas nós temos que entender que as coisas... Então, muitas iniciativas que nós vemos hoje nas políticas públicas, leis, regras, elas vieram de uma influência da sociedade civil. Então, você pode, como sociedade civil, atuar diretamente numa organização, né, ajudando pessoas que precisam, como uma forma de caridade, assistencialismo, ou você pode tentar influenciar o debate público, né, e as políticas públicas. Isso é o que a gente chama de advocacy e é o que muitas organizações no Brasil já fazem. Agora, doutora Daniela, justamente, né, por ser um debate que se inclui aí as políticas públicas, nesse momento de pandemia em que as pessoas estão preocupadas com o futuro, como essa expertise da advocacy pode ajudar, então, nessa interlocução, né, de sociedade e poder público? Acho que nós estamos num momento que mostra ainda mais a necessidade. Num momento de pandemia, a gente percebe que o sistema de saúde, por exemplo, afeta a todos, né? Como é a gestão dele, de políticas públicas, nós não estamos desconectados da política. Acho que a política importa. E quando a gente fala política, não é política partidária, mas são as ações que são feitas para o bem comum. Então, o SUS é um sistema público, né, que afeta a todos. Como a gente faz esse regramento, essas regras, essas políticas públicas, no momento de pandemia, mostra ainda mais que elas importam.
Então, acho que tem uma valorização no momento como esse, que não só as nossas ações privadas, mas também como as nossas políticas, como que nós temos a gestão pública, os resultados dela afetam a todos nós. Então, eu acredito que cada vez mais a sociedade civil, você tem muitos movimentos, organizações, elas vêm se interessando por educação, por saúde, por combate à corrupção, por melhoria da gestão pública, porque esses fatores todos afetam a sociedade. E se a gente não conectar, e se a gente não ensinar as pessoas sobre política e também as organizações e tentar influenciar para que os caminhos da política melhorem, a gente tem desafios maiores. Então, acho que é um momento de repensar mesmo, principalmente o papel da gestão pública e o papel da sociedade civil. Esse é o que eu acho que o pós-pandemia vai trazer muito para a discussão no país. Doutora, algumas áreas, como a cultural, o esporte, serão muito impactadas, né, daqui para frente. Pela sua experiência, em especial no mundo esportivo, qual a sua análise sobre esse momento? Geralmente a gente pensa a cultura e esporte como algo acessório, né? Eu acho que esse é um desafio do país. A cultura e o esporte, elas têm impactos profundos, sociais e econômicos. A gente olha a cultura, a gente tem economia criativa, é um setor importante para o país. No caso do esporte, você fala de atividade física, você fala diretamente de saúde, né? A obesidade, o sedentarismo são problemas públicos importantes, né? E que o Brasil vem tendo indicadores que pioram. Então, essas duas causas, né? Esses dois temas que você citou, elas têm a ver muito com o desenvolvimento social de um país. Nesse momento, são setores que entram, como qualquer outro, no pensar a retomada, né? Então, as atividades, hoje se fala muito sobre a atividade física como importante, como prevenção, inclusive para momentos com doenças respiratórias ou como doenças como essas. Então, acho que tem que seguir protocolos, tem que acompanhar os protocolos que estão sendo feitos. No caso do esporte, muitos estão voltando, mas seguindo protocolos internacionais e construindo protocolos de retomada, mas é importante levar esses setores também a sério, que podem contribuir, tanto no caso agora da pandemia com saúde mental, né? Você fala da cultura, aumentou o consumo, né? É o que tem feito a arte, né? A cinema, a música, e também a necessidade de atividade física. Então, são setores que são muito importantes e que tem que ser pensados numa retomada seguindo esses protocolos, mas tão importantes como outras áreas, né, como educação, por exemplo. Doutora, a senhora falou sobre essa questão, do quanto é importante essa questão de retomada cultural e esportiva, até pelas suas habilidades aí na área esportiva. A senhora foi por 10 anos aí, dirigiu a ONG Atletas pelo Brasil, e a gente vê uma grande movimentação dos atletas no Brasil com relação a um projeto de lei para ter um auxílio, que nesse momento eles estão parados, muitos perderam seus contratos com os clubes, mas, como a senhora disse, é um giro econômico. Os atletas, a função deles, né, o trabalho deles é ser atleta. Eu queria que a senhora fizesse uma análise, então, dessa questão de retomada pelo lado dos atletas, não só pelo lado das entidades esportivas, né? Eu acho que é um setor, ele é específico, né? Então, todos os setores eles estão se organizando para pensar como é que as entidades esportivas não tem como, né, distanciar dos atletas, né? Porque muitos, o trabalho é justamente direto. Acho que todo o setor está se organizando para ver como que vai passar esse momento de pandemia, né, com uma queda brutal dos recursos. E áreas como a cultura e o esporte, como elas são ainda áreas consideradas acessórias, elas têm aí um impacto muito grande, né? O que eu acho é que a política pública ela deve ser pensada justamente para que a gente possa retomar as atividades com um maior protocolo e pensando no setor como um todo, não só no alto rendimento, né?
O alto rendimento, ele tem agora um desafio que está sendo discutido com as próprias confederações e federações, né, onde os atletas estão vinculados, mas o desafio é pensar a retomada das atividades dos profissionais, que eu acho que também tem a ver, né, com o projeto de lei, dos profissionais que trabalham o setor, né, de atividade física, que é, a gente quando pensa em esporte, pensa alto rendimento, mas uma boa parte dos profissionais estão na escola e também nos municípios, né, no setor privado. Então, esse realmente é um desafio de todo o país, né, como segurar nesse momento em que todos os serviços, né, estão comprometidos economicamente. Doutora, a palavra que define o momento que a gente está passando agora seria mudança, né? Qual a sua análise sobre as políticas públicas daqui para frente? O que eu falei no começo, mudanças tem a ver justamente com este momento que a gente sacudiu, né, o país e o mundo. Acho que a grande mudança é a gente perceber que gestão pública importa. Todos os impactos que nós temos no país hoje, ele não tem mais um problema de agenda, de leis, né? Lógico que tem leis que precisam ser aprovadas, aprimoradas, mas o país vive um momento que falta implementação. Então não é possível no país a gente ter indicadores de saneamento que impactam a saúde das pessoas, como a falta de água tratada, né, e de esgoto, que impacta, por exemplo, no momento de pandemia, em que você tem que ter a higienização, a gente ter números que são metade da população brasileira não ter esgoto tratado, né? Ou indicadores de educação. Então, no momento em que todos têm que ficar na escola, fazer uma escola via vídeo, as pessoas não têm acesso à internet. Então, essa é a discussão pós-pandemia, né? Fica muito claro que esses temas afetam a todos, as desigualdades ainda se aprofundam, porque quem consegue acompanhar a escola é quem tem acesso à internet, por exemplo. Então, a mudança que o país tem que olhar agora é olhar para a gestão pública e começar também na área social a ter metas. Então, por como que a gente tem indicadores tão ruins ainda hoje? O problema não é mais de legislação, é de implementação. Por isso que a atuação da sociedade civil em exigir mais gestão pública, metas, resultados, né, e mostrar e que todos nós nos envolvamos nesse problema coletivo é a grande mudança que eu acho que o país tem que olhar para, num futuro, não passar por isso. E outra, há avanços que a gente precisa de implementação de políticas públicas, precisam acontecer já. Não é mais admissível que o país, um país já considerado de renda média, ainda tem resultados tão ruins e indicadores tão importantes para o desenvolvimento, né? E não digo só desenvolvimento social, econômico também. As perdas são muito grandes para o país não levar a sério a sua área social. Agora, Daniela, você falou uma questão muito central, né? Gestão pública e como que ela será, ela terá uma nova visão nesse pós-pandemia e como que a sociedade, então, vai poder influenciar esse novo Brasil, esse novo mundo, né, no pós-pandemia? Da mesma forma que o governo, né, ele tem a caneta na mão, a sociedade civil não tem, né, mas todos os países que se desenvolveram, que avançaram em termos de indicadores e de qualidade de vida, teve uma atuação da sociedade civil, né, forte. Então, nós temos no Brasil movimentos, nós temos a ficha limpa, foi uma lei aprovada com mobilização da sociedade civil, nós temos vários avanços em várias áreas por conta da sociedade civil, mas a gente tem que aprofundar ainda mais, né? Os políticos, né, os governantes, eles têm que ter metas, resultados, um acompanhamento mais profundo da sociedade civil, do funcionamento dos serviços públicos, por exemplo, né, dos planos. Então, muita coisa que não acontece no resultado final é porque faltou planejamento, é porque faltou gestão, dados, né? A gente só consegue gerenciar o que a gente sabe medir. Então, no país, a sociedade civil brasileira está caminhando para uma atuação muito mais de acompanhar, de exigir mais profundamente que essas políticas que a gente tem tão claro no papel, tão claro na lei, elas saiam
do papel e elas resultem, né, em resultados desde serviços públicos mais eficientes, né, tributos mais bem aplicados, até os resultados claros que quando o governo entrou, o governo saiu, a gente sabe o quanto melhorou a educação, o quanto que diminuiu a fila, né, na espera por um atendimento nos hospitais, a atividade física, né, o quanto que as pessoas estão aí praticando mais atividade. Então, acho que esse é o grande desafio de um país que quer realmente se desenvolver. Não dá para só falar em governo. Sem uma sociedade civil atuante, é muito mais difícil a gente chegar lá. Doutora Daniela, eu queria agradecer a sua participação. Acho que a gente entrou aí num assunto muito importante. Eu que agradeço. E até uma próxima oportunidade. Obrigada. Obrigada a vocês. Eu que agradeço o convite. Pois é, a doutora Daniela Castro falando sobre essa questão do olhar, né, do pós-pandemia, não só pelo gestor público, mas também o quanto a sociedade será importante em todo esse processo, em todos os setores dessa retomada, né, Tayana? Exatamente. Foi importante que a gente entrou aí na questão do esporte também, né? Então, acho que ficou aí todo o alerta, né, da doutora Daniela sobre esse assunto. E agora o Jornal da Rede Alesp, então, faz um rápido intervalo. Na sequência, muito mais informação para você por aqui. A gente vai dar uma paradinha e volta já já. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.